quando uma jovem chamada Gabi Petito desapareceu em 2021, seu nome rapidamente se tornou uma constante nas manchetes nacionais. Nas semanas que antecederam o seu desaparecimento, Petito vinha documentando todos os passos da sua viagem e mostrava aparentemente estar feliz junto com seu noivo, Brian Laundrie. Eles estavam atravessando os Estados Unidos em uma van convertida em um trailer e ela postava constantemente nas redes sociais, mas logo ela parou de postar. E suas mensagens para sua família pareciam estranhas. Então, as autoridades descobriram que Laundrie havia dirigido silenciosamente sua van de volta para a casa dos seus pais na Flórida, e sem Petito. Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo novo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Monique. Eu aqui tenho um quadro chamado Criminal Sunday, onde eu conto casos criminais reais de todo o mundo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma postagem. E fica comigo até o final desse vídeo. Se você gostar da história, você curte e já começa a participar da nossa comunidade do Criminal Sunday. Combinado? Então, sem mais enrolação, let's go que eu vou te contar essa história. Quem era Gabi Petito e Brian Laundrie? Nascida em 1999 no condado de Suffolk, Nova York, Gabrielle Venora Petito era filha de Joseph Petito e Nicole Schmitz, que estavam divorciados. Ela cresceu em Nova York e é descrita por seus entes queridos como alegre e com inclinação artística. Antes de seus desaparecimentos virarem manchetes globais, Petito e Laundrie pareciam ser namorados típicos de ensino médio. O casal se conheceu enquanto estudava na Bayport Blue Point High School, em Long Island, Nova York. Embora ela e Brian Laundrie tenham frequentado círculos semelhantes durante o ensino médio, eles não se envolveram romanticamente até depois da formatura. Postagens nas redes sociais mostraram que Petito e Laundrie começaram a namorar em março de 2019 e ficaram noivos pouco mais de um ano depois, em julho de 2020. Laundrie convenceu Petito a se mudar para a Flórida, onde sua família morava. Petito era uma aspirante a influenciadora de mídia social. Ela fazia parte do crescente movimento de época chamado Van Life, no qual viajantes nômades documentavam suas vidas na estrada. Antes deles começarem essa viagem longa, eles já haviam viajado ali por perto da região. E nessas pequenas viagens, eles já postavam nas redes sociais, fazendo com que Gabi ganhasse bastante interesse das pessoas em assistir sua vida nas mídias sociais. Então, ela e Laundrie compraram uma van Ford que transformaram em um pequeno trailer, bem ajustável às necessidades deles. E transformar essa van em um trailer era com o intuito de fazer uma viagem longa, de mais ou menos 4 meses, pelos Estados Unidos. Eles queriam sair de Nova York até Oregon, começando em julho de 2021. E Gabi acreditava que isso iria impulsionar mais ainda as suas mídias sociais. Antes dessa viagem longa, os dois trabalharam muito para guardar dinheiro. A Gabi chegou a trabalhar 50 horas semanais no Taco Bell. E assim, Gabi e Brian partiram em uma viagem que deveria durar 4 meses pelos Estados Unidos em sua van em 2 de julho de 2021. Gabi estava muito empolgada em fazer um vlog da jornada deles no canal do YouTube. Ela acabou postando apenas um vídeo intitulado Beginning of Van Life Journey, que hoje tem 7,4 milhões de visualizações mais ou menos. A viagem parecia um sucesso, estava indo tudo bem. As postagens eram sempre muito frequentes, ela falava diariamente com sua mãe e a sua mãe acompanhava todos os passos da filha nas mídias sociais. Então parecia tudo tranquilo, até que a mãe e o padrasto de Petito, Nicole e Jim Smith, falaram com ela pela última vez por FaceTime no final de agosto. Descobriram nessa ligação que o casal tinha acabado de chegar em Utah e estavam viajando para o parque nacional muito conhecido chamado Teton, em Wyoming.
Segundo a mãe dela, esse último contato foi descrito como dia 25 de agosto. E essa é a data da última postagem dela no Instagram. Com uma foto que levantou suspeitas, porque ela estava segurando uma abóbora e desejando Happy Halloween em pleno agosto, sendo que o Halloween é em outubro. Mas depois desse dia, as coisas começaram a ficar bem estranhas. As pessoas começaram a sentir falta da Gabi nas redes sociais, pois, como eu disse, ela era muito frequente, ela postava constantemente. E os seguidores começaram a imaginar um desaparecimento da Gabi. E eles começaram a fazer vídeos criando teorias e suposições sobre esse desaparecimento de Gabi Petito. Até então, a mãe acreditava que não estava conseguindo falar com ela por conta do sinal de celular, porque, como ela disse, ela estava indo para um parque bem grande, bem que provavelmente poderia não ter sinal de celular. Mas as coisas começaram a ficar pior no dia 1º de setembro. Laudrin retornou para sua casa em Northport, na Flórida, e sem Gabi. Outra coisa muito estranha, ele não avisou ninguém sobre a sua volta, muito menos a família de Gabi. E foi somente no dia 11 de setembro que a família de Gabi deu ela como desaparecida. A polícia chegou a cogitar não investigar porque sabe como é, né? Falavam sempre que estava tudo bem e que ela estava apenas viajando, até saberem que o Brian já estava em casa desde o dia 1º de setembro e ele tinha voltado sozinho com a van. Sabendo disso, a polícia começa as investigações. E o primeiro lugar que a polícia chega é até a casa de Brian. E quem atende a porta são os pais de Brian, e eles pedem para procurar o advogado. E ainda dizem que eles não iriam ajudar nas investigações. Então aqui, o Brian, ele já tinha um advogado. E esse advogado foi pedido pelo Brian antes mesmo dele chegar na sua casa, antes dele voltar. Foi no dia 29 de agosto, Brian ligou para sua família e disse que Gabi se foi. Apenas isso ele disse. Não deu maiores detalhes e disse que precisava de um advogado. O desaparecimento de Petito rapidamente ganhou a atenção da mídia nacional e desencadeou uma busca frenética. Laudrin se tornou uma pessoa de interesse no caso após não cooperar com a polícia. O chefe de polícia de Northport, Todd Garrison, fez um Twitter público para o advogado da família Laudrin, Steven Bertolino, dizendo que a polícia queria falar com Brian, mas estava tendo dificuldades em encontrá-lo. O Twitter dizia: Senhor Steven Bertolino, a Northport Police precisa de sua ajuda para encontrar Gabi Petito. Por favor, ligue para nós para marcar uma conversa com Brian Laudrin. 2 pessoas saíram em uma viagem e uma pessoa voltou. Agora, nas partes das investigações, a polícia começou a fazer várias procuras e procurar por testemunhas que viram Gabi Petito e Brian. E em meio às buscas por Petito, o Departamento de Polícia de Moab City, em Utah, divulgou imagens de uma câmera corporal de uma abordagem policial que envolvia o casal em 12 de agosto, 2 semanas antes do desaparecimento de Gabi. E essa abordagem policial de trânsito foi feita porque um morador de Moab ligou para a polícia local e relatou ter visto um homem dar um tapa em uma mulher. Depois que a polícia identificou a van descrita pelo autor da chamada, eles pararam Gabi e Petito enquanto dirigiam. Imagens da câmera corporal de um agente foram divulgadas, mostrando Petito chorando e reclamando da saúde mental para os agentes. Segundo ela, o casal vinha discutindo com mais frequência. Gabi disse a um policial que estava discutindo com Brian sobre a limpeza excessiva do veículo. Ambos decidiram não prestar queixa um contra o outro, apesar dos ferimentos visíveis, porque Gabi assumiu a responsabilidade de tê-lo provocado e de ter sido a principal agressora na alteração. Gabi estava inflexível de que não queria terminar com Brian, então a polícia caracterizou o incidente como um incidente emocional, não uma situação de violência doméstica, o que exigiria que eles fizessem uma prisão. Gabi foi vista na filmagem da câmera corporal da polícia dizendo, abre aspas, nós estávamos brigando esta manhã, alguns problemas pessoais. Sim, eu não sei, são apenas alguns dias.
Eu tenho um toque muito forte e eu estava apenas limpando e arrumando e eu estava me desculpando com ele, dizendo que eu sou tão má porque às vezes eu tenho toque e fico frustrada. Fecha aspas. Na filmagem, Brian tem marcas visíveis no rosto e um policial aponta que Gabi tem marcas no rosto e no braço. Na ocasião, os policiais recomendaram que eles passassem a noite separados. E o noivo foi para um hotel enquanto ela dormiu na van. Os áudios foram divulgados pela Fox News. Nenhum inquérito foi aberto pelo incidente. O que aconteceu depois disso ainda é mistério e estava sendo investigado. Ainda que falando sobre a investigação, o FBI já estava no caso. E ele começou a pegar diversos depoimentos de testemunhas após o desaparecimento de Gabi Petito. Em um desses depoimentos, uma mulher afirmou que viu Laudrin sozinho na van usada para a viagem, na data de 28 de agosto. E em entrevista à Fox News, uma testemunha afirma ter presenciado uma discussão entre Gabi Petito e Brian Laudrin em um restaurante em Wyoming, um dia antes, 27 de agosto. Gabi e Brian ainda foram flagrados em uma imagem de câmera de segurança fazendo compras em uma loja de Whole Foods, naquele mesmo dia, 27 de agosto. E naquele dia também, uma colega vlogger de van life capturou um vídeo da van de Gabi estacionada em um acampamento próximo. Então, provavelmente, esta seria a data de assassinato de Gabi. Portanto, essa data não é 100% correta, dado que seu corpo não foi encontrado até várias semanas seguintes. Em 17 de setembro de 2021, Brian foi dado como desaparecido. A família Laudrin declarou Brian desaparecido, dizendo que não o viam há 3 dias. A família afirma que acredita que ele possa estar na reserva Calton, no condado de Sarasota, e que não relatou nada antes, pois pensou que Brian estava indo fazer uma caminhada e acampar. A polícia começou a procurá-lo na reserva e arredores, mas semanas de mau tempo dificultaram a busca. O corpo de Petito foi encontrado 10 dias depois. Após uma semana de buscas, a polícia encontrou os restos mortais de Petito em 19 de setembro, perto da divisa do Parque Nacional Grand Teton. Em 21 de setembro de 2021, um legista determinou que a morte de Gabi foi um homicídio. Isso transforma o caso em uma investigação de assassinato. Em 12 de outubro, o legista disse à imprensa que Gabi morreu por estrangulamento, segundo a BBC. Ele também disse que o corpo dela estava lá fora, no deserto, por 3 a 4 semanas, antes de ser descoberto. Agora, então, depois do descobrimento do corpo de Gabi, os esforços da polícia se concentraram em Laudrin, que estava desaparecido desde que voltou para a Flórida. Embora ele não tenha sido acusado de nada em relação à morte de Petito, ele era procurado por intenção de fraudar após sacar mais de $1.000 do uso não autorizado de um cartão do Capital One Bank. Os pais de Petito começaram a aparecer nos noticiários de televisão e eles expressavam sua tristeza e raiva durante um programa chamado Dr. Phil. O pai de Petito, Joseph Petito, alegou que eles fizeram várias tentativas de se comunicar com a família de Brian Laudrin, Roberta e Christopher Laudrin. Isso tudo após o desaparecimento de Gabi, mas nunca eles receberam uma resposta da família de Brian. O pai de Petito falou, abre aspas, qualquer um que morasse naquela casa é um covarde e eles não sabem como se defender de suas ações. Fecha aspas. Um serviço memorial para Petito foi realizado em 26 de setembro em Holbrook, em Nova York. Mas o caso estava longe de terminar. Em 20 de outubro, o FBI encontrou os restos mortais de Laudrin na reserva Carlton, em Northport, Flórida, junto com a mochila e outros itens. As autoridades determinaram que ele morreu por suicídio. De acordo com os investigadores, Laudrin confessou ter matado Petito em um caderno encontrado na cena. Ele escreveu que ela estava com dor após se machucar em uma queda em Wyoming e disse, abre aspas, eu acabei com a vida dela. Eu pensei que era misericordioso, que era o que ela queria, mas agora vejo todos os erros que cometi. Entrei em pânico, fiquei em choque. Fecha aspas. Ele escreveu também se desculpando com sua família. Documentos judiciais mostraram mais tarde que Laudrin ligou para seus pais em 29 de agosto e disse a eles para contratar um advogado.
Na mochila também foi encontrado um bilhete de sua mãe que dizia, abre aspas, você é meu garoto, nada pode me fazer parar de te amar. Se você estiver na cadeia, eu farei um bolo. Se você precisar se livrar de um corpo, eu aparecerei com uma pá e sacos de lixo. Fecha aspas. Apesar das suspeitas da família de Gabi, que os Laudrins tinham conhecimento da morte dela, Roberta e Christopher Laudrin nunca foram acusados criminalmente nesse caso. Após o assassinato de Gabi, seus pais, Nicole Smith e Jim Petito, buscaram indenização no tribunal. Um juiz concedeu 3 milhões de dólares a Smith, o administrador do espólio de Gabi, como parte de um processo de homicídio culposo contra o espólio de Brian Laudrin em novembro de 2022. Abre aspas. A família Petito perdeu sua filha e eles também foram privados da oportunidade de confrontar seu assassino. Fecha aspas. Disse Patrick Haley, advogado dos pais de Petito, à CNN. Abre aspas. Nenhuma quantia de dinheiro é suficiente para compensar a família Petito pela perda de sua filha Gabi, nas mãos de Brian Laudrin. Fecha aspas. Então, em fevereiro de 2024, agora há pouco, Smith e Petito, os pais de Gabi, chegaram a um acordo não revelado em uma ação civil contra a mãe e o pai de Laudrin. Além do litígio contra a família Laudrin, Nicole e Jim entraram em uma ação por homicídio culposo contra a cidade de Moab em 2022, alegando que a polícia não fez o suficiente para proteger Gabi durante a abordagem de trânsito em 12 de agosto de 2021. A queixa acusou os policiais de não perceberem sinais de violência doméstica. Um juiz rejeitou o processo que buscava 50 milhões de dólares em danos em novembro de 2024. Os advogados dos pais de Petito disseram que planejam apelar da decisão. Apesar das vitórias judiciais, a mãe de Petito não estava mais perto de resolver sua dor pela ausência de Gabi. Embora ela diga que nunca sentirá o encerramento desse caso, a mãe de Petito está focada em continuar o legado da sua filha. Ela disse, abre aspas, nós nunca sentiremos que temos justiça. Fecha aspas. E também disse, abre aspas, não há nada que possamos fazer para nos sentirmos melhor, mas o que podemos fazer é continuar com seu legado. Fecha aspas. E os pais de Petito, junto com seus cônjuges, encontraram uma maneira especial de fazer isso acontecer. Os 4, a mãe de Gabi com o padrasto de Gabi, o pai de Gabi com a madrasta de Gabi, criaram a Fundação Gabi Petito, que trabalha para atender as necessidades das organizações que apoiam a localizações de pessoas desaparecidas. E eles também fornecem ajuda que auxiliam sobreviventes de violência doméstica por meio de educação, conscientização e estratégias de prevenção. De acordo com o site da Fundação, membros da família de Gabi participaram do American Murder, da Netflix, para iniciar conversas e mudanças que pudessem evitar tragédias semelhantes. A Netflix lançou o documentário sobre a morte de Gabi Petito em 17 de fevereiro de 2025. 4 anos após sua trágica morte, a história de Gabi está sendo revisitada em uma série documental de 3 partes da Netflix, intitulada American Murder, Gabi Petito. O documentário apresenta entrevistas com os pais e amigos de Gabi, bem como testemunhas e policiais que trabalharam no caso. Também inclui mensagens de texto, filmagens e trechos dos diários pessoais de Gabi. Na série, a madrasta de Gabi, Tara Petito, disse ao Tudum da Netflix, abre aspas, Gabi tocou tantas pessoas, ela tocou o mundo, e ao divulgar sua história para mais espectadores, talvez isso salve mais uma vida. Já recebemos tantas mensagens dizendo, por causa da história de Gabi, eu saí daquele relacionamento. E é por isso que começamos a fundação também, para poder ajudar outras pessoas e colocar recursos em suas mãos. Isso é muito importante, porque Gabi não conseguiu obter essas ferramentas. Fecha aspas. Sua mãe Nicole acrescentou, abre aspas, sabemos que contar a história dela ajudará alguém. Fecha aspas. E o pai de Gabi, Joey Petito, disse, abre aspas, gostaria de ver países ao redor do mundo usarem a história dela como uma ferramenta de aprendizado para obter melhores recursos e informações para todos que precisam de ajuda.
Há tantos, 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos são afetadas pela violência doméstica todos os anos. Fecha aspas. E esse é o caso de hoje. Um caso que ficou bem conhecido na pandemia, onde milhares de pessoas se comoveram e tentaram ajudar a localizar Gabi. Infelizmente, terminou desse jeito, mas ela pode ter ajudado milhares de pessoas que passam pela mesma situação que ela. Então fiquem atentos. E é isso por hoje, fiquem bem, beijos e até semana que vem. Tchau!